Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Saudação de paz para toda a igreja. Você que está ao vivo conosco também pela live. Que Deus te abençoe, abençoe o teu lar, abençoe a tua casa, abençoe toda a tua família. E o nome do Eterno sempre venha a ser glorificado, exaltado e engrandecido, amém? Quem trouxe a tua Bíblia Sagrada? Não vamos perder tempo, né? O relógio só parou para Josué. E Deus não vai parar o tempo aqui essa noite. Como eu já disse que todo culto, ele para mim é colocado um culto de noite de núpcia. Por que um culto de noite de núpcia, pastor? Porque todo culto é um relacionamento entre o noivo e a noiva, entre Deus e a igreja. E na noite de núpcia a expectativa, quanto a noiva fica na expectativa do agir do noivo, e o noivo também fica na expectativa do agir da noiva. Então, se o culto é colocado um culto de noite de núpcia, a expectativa de cada um é receber algo daquela pessoa que está próximo da gente. Se é noite de núpcia, o marido fica na expectativa de receber algo da esposa, e a esposa fica na... que todo culto para mim eu chamo ele de noite de núpcia, porque todo culto tem que ser uma noite marcada, aquilo que a gente não esquece. A noite... Capítulo 8, verso 6. Verso 6 adiante. É uma história conhecida por todos que aqui se encontram. Louvado seja a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando. Presta atenção, o corvo saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e a pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais. Pastor, que Noé foi o melhor pregador da Bíblia. Presta atenção, porque Noé foi o único homem na Bíblia Sagrada que conseguiu pregar uma mensagem durante 120 anos, a mesma mensagem, e ele conseguiu salvar toda a sua família. Presta atenção, o único homem na Bíblia, e no 7º dia Deus descansa. O que me chamou a atenção, porque na criação do homem, algo me chamou a atenção, que quando Deus faz o homem, Deus cria o homem à tua imagem e à tua semelhança.
Mas o texto nos mostra também que depois que Deus fez o boneco, mesmo o boneco estando de pé, que o homem foi feito de barro, a história nos mostra que mesmo o boneco estando de pé, o texto nos mostra que o próprio Deus sopra nele o fôlego de vida. Então nos mostrando que mesmo assim existem coisas que podem estar de pé, mas ainda não tem vida. Existem coisas que podem estar de pé, mas ainda não tem o fôlego de vida. Porque o texto nos mostra que quando Deus criou o homem, mesmo ele estando de pé, que o segredo não é só estar de pé. O segredo é, além de eu estar de pé, eu também ter vida naquilo que Deus me deu. Pode ter empresa dentro de pé, mas não tem vida. Isso aqui me chamou a atenção, primeiramente por quê? Porque quando Deus Ele faz o homem, a Bíblia fala que Deus, Ele resolve criar do homem uma companheira. Todos nós sabemos que quando Adão dorme, do homem é tirado da costela de Adão a sua mulher. E algo me chamou a atenção também no texto aqui, porque a história diz que Adão e Eva pecam. Quando eles pecam, o texto diz que eles são expulsos do jardim do Éden. Muitas pessoas às vezes questionam: por que será que Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden? Porque se eles permanecessem no jardim do Éden, Deus só estava guardando Adão e Eva para ainda eles continuarem vivos. Porque se eles estivessem dentro do Éden, eles não permaneciam vivos. Presta atenção. E algo me chamou a atenção, porque quando Adão e Eva saem do jardim do Éden, que primeiro era Éden, e Deus planta um jardim dentro do Éden, para colocar Adão dentro do Éden, que, se você for entender, a mesma forma do Éden simbolizar o coração de Deus. É Deus pegar o homem e colocar ele dentro do seu coração. E pelo erro do homem, o próprio homem sair do coração de Deus. Saber como está a história, diz assim que Caim passa a observar a caminhada de Abel. E quando ele passa a observar a caminhada de Abel, a história diz que Abel começa a prosperar. E Caim, como não aceitando a prosperidade de Abel, a história diz que no coração de Caim, de matar Abel, o texto aqui nos mostra, vamos lá? Capítulo 4, verso 6. Vamos ler texto para a gente entender onde eu quero chegar. Quando Caim atenta em matar Abel, olha o que Deus disse para Caim. Presta atenção, porque Deus é sempre Deus de oportunidades, hein? Não esquece isso aqui não. Eu vou pregar devagar. Toda pergunta precisa de uma resposta. Toda pergunta que alguém faz para o próximo, ele quer ouvir da pessoa uma resposta. E por que descaiu o teu semblante? Aí Deus diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus é tão Deus de oportunidade aqui, que Deus está falando para Caim aqui, dando ele uma oportunidade de fazer aquilo que ele ainda não tinha feito. Em outras palavras, Deus está dizendo para Caim: Caim, aquilo que você ainda não fez para mim, eu estou te dando uma nova oportunidade. Faça, porque ainda dá tempo de fazer. Mas algo me chamou a atenção, porque que quando Deus fala com Caim para fazer aquilo que ele não tinha feito, Caim também não aceitava Abel fazer.
Olha onde eu quero chegar aqui, até chegar em Noé. Eles viveram um momento de o primeiro nascimento da Bíblia Sagrada. Presta atenção. O primeiro nascimento da Bíblia Sagrada de uma mulher gerar uma criança foi através de Adão e Eva. Mas também esta família aqui também viveu algo que chamou a minha atenção, que o primeiro homicídio também que aconteceu na Bíblia Sagrada veio também da família de Adão e Eva. Algo me chamou a atenção porque depois que veio a morte de Abel, o pecado de Adão e Eva, a Bíblia nos mostra uma família sendo destruturada. E quando esta família foi expulsa do Éden, a família passou a viver uma família destruturada. E depois que Abel morre, algo me chamou a atenção porque passa a se multiplicar a descendência de Adão e Eva. Enquanto no capítulo 4, verso 16 diz: e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Verso 17: e conheceu Caim, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome então entenda e tem gado. E no capítulo 5 depois, se você for reparar, começa a genealogia, começa o povo crescer numa terra de uma forma extraordinária. Nos mostra que aquilo que a humanidade começa a crescer, mas quanto mais a humanidade crescia, o texto nos mostra que o pecado também crescia sobre a terra. Quanto mais multiplicava a geração, mas também o pecado vinha. É por isso que, se você for entender a Bíblia diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Vou te mostrar o texto. Mas pastor, Deus se arrependeu de fazer o homem? Se arrependeu. Capítulo 6, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pousou-lhe em seu coração. Aí Deus, de tanto ver a humanidade crescendo, e da mesma forma que crescia a humanidade, o pecado parece que ele crescia tanto, que Deus se arrependeu totalmente de ter feito o homem. Algo me chamou também a atenção na história aqui. Porque, pastor, que Deus resolve dar o fim em toda a raça humana. Presta atenção, em toda a carne. Deus resolve dar o fim em toda a carne. Olha o texto, capítulo 6, verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aqui nos mostra então que Deus resolve dar o fim a toda a carne. Mas Deus disse para Noé: Noé, mas eu achei graça em ti. Isso aqui me chamou a atenção, porque Deus chama Noé de justo. Existem 3 homens na Bíblia que Deus disse: se eu tiver que salvar, chamei de justo. Um foi Noé, um foi Daniel,
e Jó. Esses três homens, Deus chamou eles de justo. Portanto, o que a Bíblia diz, se Deus tivesse dentro da salvação daquele tempo, Deus só salvaria Jó, Noé e Daniel. Algo me chamou a atenção, porque quando Deus acha graça em Noé, aí nós olhamos a linhagem de Noé. Noé, ele veio da linhagem de Enoque. Aquele homem da linhagem de Enoque. Algo me chamou a atenção, porque, pastor, para você entender o texto, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus toma Enoque para si. Olha aqui, Enoque andou com Deus, e Deus resolve tomar Enoque para si. Capítulo 5, verso 24. Presta atenção. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aí eu fui entender, quando eu cheguei no capítulo 6, verso 9. Presta atenção. Olha o que me chamou a atenção. Capítulo 6, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Aí eu fui entender, porque a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e a Noé não. Com Noé, ele anda com Deus, e Deus dá a ele um projeto. O projeto dado a Noé foi esse: Noé, faz uma arca. Tem pessoas que perguntam: tu é homem de Deus, eu também sou. Tu é mulher de Deus, eu também sou. Então a mesma bênção que você tem direito, eu tenho. Propósito diferente. Os dois andaram com Deus, mas o propósito que Deus tinha para eles eram totalmente diferentes. O propósito de Enoque, eu vou te trazer para mim. O propósito de Noé: faz uma arca. Faz uma arca. Mas para que arca? Porque eu te chamei para salvar vidas. Esse era o propósito de Deus pela vida de Noé. Não era só de fazer uma arca. Deus queria que Noé salvasse vidas. Este aqui era o propósito. No meio de uma geração caída, uma geração pecadora, uma geração que o povo vivia só em pecado, parece que Deus levanta um homem dizendo: eu te chamei do meio de uma geração corrupta, salvar um homem reto. E Noé, ele andava com Deus. Esse texto me chamou a atenção, porque, pastor, imagina então aqui, é você viver num ambiente onde só pessoas andando errado, a corrupção, o pecado, e você ser o único que resolve ter uma vida com Deus, vendo tudo aquilo acontecer na tua frente, e você resolve ter uma vida com Deus. Noé viu tudo acontecendo nos seus olhos, mas Noé, corrupto, do lado do povo todo errado, e você ainda conseguir ter uma vida com Deus. E a betumarás por dentro e por fora com betume. Quando Deus dá uma instrução para Noé, ele fala: pega a madeira chamada gófia. Essa madeira aqui também é colocada uma madeira parecida com o pinheiro, a cipreste. É uma madeira que dura. E além desta madeira durar, a instrução de Deus era essa. Não era só porque pega qualquer madeira. Deus ainda dá uma instrução. A madeira que você vai pegar é de gófia, porque o gófia, a madeira do pinheiro,
e a cipreste são as mesmas madeiras, e são as únicas madeiras que conseguem boiar sobre as águas. Preste atenção, são madeiras que conseguem manter flutuando, boiando sobre as águas. Então Deus fala com ele: Noé, não pega outra madeira, porque eu sei o peso que vai ficar esta arca. Siga a minha instrução. Aí Deus continua instruindo Noé. Pega agora, Noé, coloca aí 6,14. Gênesis 6,14. Aí quando Deus manda ele pegar a madeira de gosto, Deus fala com ele também: pega e passa betume por dentro e por fora. Eu fui entender que o betume, quando ele é feito, betume também era um material que fazia papiro. O que é o papiro, pastor? Era onde eles pegavam para escrever o pergaminho. O material, eles faziam papiro para escrever o pergaminho da história bíblica. Então quando Deus disse para Noé: faz a arca, faz com gofer e betuma por dentro e por fora, Deus está dizendo para Noé: Noé, estabeleça a palavra dentro e fora. Fica firme na palavra dentro e fora. Presta atenção. Aí outra coisa que me chamou a atenção no texto aqui, que Deus continua instruindo Noé. Verso 15. E desta maneira a farás de 300 covados o comprimento. Esses 300 covados de comprimento, ele dá numa cerca de 1,5 quarteirão. Preste atenção, o tamanho da arca. A arca tinha um comprimento de 1,5 quarteirão. Era comprida, só para você entender, 1 quarteirão. E de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Alguns historiadores dizem que a altura da arca, ela media mais ou menos uns 5 andares de um prédio. Só para você entender. Esse dia passou a reportagem do MC que caiu do 5º andar. Eles dizendo assim que acho que dava mais de 20 metros. Essa aqui era a altura da arca que Deus manda Noé fazer. Aí algo me chamou a atenção no verso 16. Olha o que diz o verso, a instrução de Deus para Noé é essa: farás na arca uma janela de 1 covado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Deus está dizendo: quando tu fizer a arca, tem que ter uma porta e uma janela próxima. Isso aqui da janela me chamou a atenção. Por quê, pastor? Se era um tempo diluviano, todos nós sabemos que janela no tempo de chuva não tem valor algum para nós, porque ela nunca fica aberta. Se era tempo diluviano, se era tempo de chuva, todos nós sabemos o tempo da tempestade. A primeira coisa que nós fazemos é fechar todas as janelas, mostrando que Deus aqui disse para Noé: Noé, faça janelas aqui. Isso aqui me chamou a atenção porque era tempo de chuva. No tempo de chuva, ninguém quer usar janela. Fecha a janela, mantenha a janela fechada, mostrando que a janela no tempo de chuva, ela não tem nada que nos oferece. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Imagina Noé obedecendo a instrução de Deus, e Noé pega, faz conforme Deus quer. Eu tenho que fazer uma porta, mas para mim a indagação de Noé foi essa: será porque que Deus me pediu uma janela? Esta janela na chuva não vale nada. A janela na chuva só fica fechada. Na chuva nós precisamos de porta,
não de janela. Na chuva nós olhamos a porta, mas nós esquecemos a janela. Portanto, que todos nós sabemos que se chover uma semana direto, uma grande tempestade, como choveu, 40 dias, 40 noites, o tempo diluviano, o tempo dos 40 dias e 40 noites que choveram no tempo de Noé, é a mesma forma de olhar mais de 3 para Deus dizer para Noé: faça a janela, e faça ainda, coloca ela do lado da porta, bem próximo de uma porta. O que me chamou a atenção, se a instrução dada por Deus para Noé foi essa, quem mandou Noé fazer a janela não foi homem. Quem mandou Noé fazer essa janela foi o próprio Deus. Aí eu fui entender qual o propósito de Deus mandar Noé fazer esta janela. A primeira coisa que me chamou a atenção, Deus queria mostrar para Noé: Noé, faz a janela, ela vai ficar fechada hoje, mas o tempo diluviano não é eterno. O tempo diluviano, a mesma janela que se fechou, essa tempestade uma hora vai passar. A instrução dada por Deus para Noé era essa, mostrando para ele que o dilúvio não era eterno. A janela que estava fechada, uma hora ele ia abrir aquela janela, e a tempestade que estava vindo, ele abria a janela, o raio do sol ia entrar, dizer para Noé: é tempo de coisas novas. Presta atenção, Deus estava dizendo para Noé: faz a janela, mas Deus também queria mostrar através da janela: a tempestade que você está vivendo, ela não é eterna, é passageira. A tempestade que você está vivendo não é eterna, é passageira. A mesma janela que você está vendo fechada, Noé, será a mesma janela no abrir, irá entrar o raio do sol para te mostrar que tudo que você está vivendo é simplesmente uma fase. Tudo que você está passando é simplesmente um momento. E este momento aqui não é eterno. Esse momento de tempestade é simplesmente um momento passageiro. Aí Deus ainda continua dando uma ordem para Noé. Verso 22. Olha a ordem que Deus dá a Noé. Ele dá a ordem, Noé concretiza tudo aquilo que Deus fez. E olha aqui: assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. O texto nos mostra que Noé fez a arca. A arca foi totalmente projetada. A arca foi feita conforme o próprio Deus deu a instrução a Noé. Mas no capítulo 7, verso 1, Deus resolve dar uma ordem a Noé. Vamos lá? Olha a ordem dada por Deus a Noé, essa. Depois disse o Senhor a Noé: agora que a arca está pronta, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos, o macho e a fêmea. E o texto continua dizendo no verso 13: e no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Verso 14:
eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme sua espécie, todo réptil que roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. Verso 15. E toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Verso 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. E Deus fecha a porta da arca por fora. Só para você entender, esta arca aqui, para ser construída, alguns historiadores dizem que Noé gastou mais ou menos 100 anos. Quantos anos? 100 anos para construir a arca. Vocês acham que construiu da noite para o dia? 100 anos. 100 anos. 100 anos ainda, só para você entender. Noé construindo a arca durante 100 anos. E estes 100 anos, Deus observando o povo pecando. Em outras palavras, Noé fazia a arca para poder salvar, e o povo pecava. Então 100 anos para você entender. E quando Noé construía a arca, foi o tempo que Deus deu ao povo para se arrepender. E eles não se arrependeram. 100 anos. Porque se eles tivessem se arrependido, o dilúvio não vinha. 100 anos. Durante 100 anos aqui, todo o povo continuou da mesma forma. Durante 100 anos aqui, Noé trabalhava e o povo não se arrependia. Imagino eu, 100 anos, todo dia passava aquelas pessoas perto de Noé e diziam: este aí, para mim é maluco, construindo uma arca, diz que vai cair chuva, e a terra ainda não havia chuva. É você falar assim, ó: Deus falou que vai me dar aquilo que nunca aconteceu na terra. Deus falou que vai acontecer aquilo que nunca tinha acontecido, porque nunca tinha visto chuva na terra. Por isso que o povo não acreditava. Não tinha chovido. Continua o texto. Aí algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Quanto mais Noé fazia a obra, que era a arca, para mim cada prego que Noé pregava, o barulho do martelo no prego, Noé ficava em silêncio. Mas para mim, quem estava ministrando aquele tempo do arrependimento, era cada prego que Noé pregava na arca. Por quê, pastor? Em cada martelada que ele dava no prego, parece que o prego dizia para o povo: se arrependam que ainda há tempo. Eles ouviam o barulho do martelo batendo no prego, e o prego dizia: se arrependam que ainda dá tempo. Noé batia de novo, e o prego dizia: se arrependam que ainda dá tempo. Cada batida era a mesma forma do prego estar pregando, dizendo: esse barulho é para arrependimento. Noé estava calado, estava fazendo todo o projeto de Deus. Por quê, pastor? Porque quando a arca estava pronta, o que me chamou a atenção que era tudo para salvação. Isso aqui era um projeto de Deus para salvação. Quando a arca estava pronta, Deus observou a arca. E quando Deus observa a arca e observa Noé, aí Deus resolve colocar uns detalhes. Aí Deus fala para Noé: Noé, eu mandei colocar pares de animais. Presta atenção. Ô Noé, eu mandei colocar pares de animais.
Cadê o texto? Que estava? Capítulo, deixa eu ver, 7, verso, deixa eu ver agora o texto. Era para ter deixado o texto. Deixa eu ver. 7:2. Aí olha a instrução que Deus falou, Noé. Quando ele vê a arca está pronta, Deus traz uma observação para ele. Olha que observação de Deus trouxe para Noé. Noé, está pronta a arca? Sim, Senhor. Mas olha o que eu te disse. Olha aqui. Você depois que entrar, você, teus filhos, tua mulher e tuas noras, você vai trazer os animais. Mas quando entrar os animais, olha o que Deus disse para Noé, presta atenção. Olha o que Deus disse para ele. De todos os animais limpos, os animais o quê? Tomarás para ti 7. Em outras palavras, Deus está dizendo: de todos os animais limpos, pega 7 machos e pega 7 fêmeas. Olha aqui. Mas depois de você pegar 7 machos, 7 fêmeas, você vai pegar depois mais 2, um macho, uma fêmea. Mas ele fala: pega 7 machos, 7 fêmeas limpos. E depois de você colocar 7 machos, 7 fêmeas limpos, você vai colocar 2, um macho, uma fêmea sujos dentro da arca. Vocês entenderam? Quando Deus manda Noé trazer a instrução, ele está lembrando a ele: dentro da tua arca, eu não vou aproximar só de ti animal limpo. Próximo de ti, Noé, também vai ter um par, 2 animais sujos, que é um macho, uma fêmea. Não, dentro da arca não vai ter só, vai manter mais limpos do que o sujo, porque o trabalhar de Deus é dentro da arca. Vocês entenderam? Tem pessoas que preferem ver o sujo do lado de fora do que do lado de dentro, porque ele julga, porque eu quero vê-lo do lado de fora, mas não quero ver ele dentro. Quando Deus fala com Jeremias: Jeremias, desce a casa do olheiro, no capítulo 18, coloca para mim. Jeremias, desce a casa do olheiro. Jeremias 18. Vou te mostrar o que aconteceu aqui. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Presta atenção, verso 2. Primeira coisa que Deus fala: levanta-te. A primeira coisa que Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, a palavra se veio a Jeremias. Deus está dizendo que a palavra, ela tem poder de levantar o caído. Quando ele fala levanta, a primeira palavra veio, e se ela levantou Jeremias, Deus está dizendo: a palavra, ela tem poder de levantar o caído. Depois ele diz: olha aqui, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que que farei ouvir? Porque para permanecer dentro da casa do olheiro, dentro da arca, a gente tem que aprender a ouvir. Olha lá. E desci a casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando Jeremias, deixa lá, quando Jeremias chega à casa do olheiro, olha o que acontece. O Senhor estava fazendo a obra sobre as rodas. Em outras palavras, só a atitude dele levantar e vir para a casa do olheiro. Quando ele chegou, ele pegou o olheiro trabalhando. Sabe o que Deus dizia para ele? Antes de chegar aqui, eu já estava trabalhando ao teu respeito. Antes de tu chegar aqui, já estava visitando o teu marido lá na tua casa. Antes de tu chegar aqui, só a atitude de vir, Deus está dizendo, pela atitude que você teve de vir no... O texto diz que o olheiro estava trabalhando na roda? Sim ou não? O texto não diz que o olheiro estava trabalhando na roda? Mas espera aí. Então antes do vaso se quebrar, se o olheiro estava trabalhando, mas
Mas pastor, antes do vaso se quebrar, o que aconteceu? O barro faz assim, ó. Aqui, ó. Ó o barro. Começa a cair de lado assim, ó. Aí Deus pega a mão no olheiro e fala: volta, que dá tempo. Volta antes de quebrar, porque ainda dá tempo. E além de Deus continua dizendo: se quebrou na mão do olheiro. Sabe por que se quebra na mão do olheiro? E tornou a fazer dele outro vaso. Porque para Deus, Deus não joga ninguém fora não, irmãos. Pode ser prostituta, pode ser macumbeiro. Deus fala: eu não jogo ninguém fora. Presta atenção. Aí algo me chamou a atenção no texto. Quando volta aqui, Deus fala lá no capítulo Gênesis 7:2. Manda Noé trazer animais limpos, 7 e 7. 7 machos, 7 fêmeas limpos, um macho e uma fêmea suja. Aí algo me chamou a atenção aqui, porque Deus mostra dentro da arca, o número dos limpos será muito maior. Pode entrar sujo. Sabe por quê? Porque dentro da arca, pastor, Deus traz um animal sujo para dentro da arca. Pergunta para mim, por quê, pastor? Sabe por causa de quê? Porque Deus falava para Noé: se eles não entrar na arca, eles vão morrer lá fora. Pastor, está sujo, mas deixa na arca. Por quê, pastor? Porque lá fora vai morrer. Se Deus não falasse que Noé traz o sujo também, ele estava dizendo: o sujo vai morrer no dilúvio. Então eu prefiro ele aqui dentro sujo do que lá fora morto. Porque o projeto da arca é salvação. O propósito de Deus é: está sujo, mas o projeto que eu tenho para ele é salvar. Está sujo, não vale nada, mas o projeto que eu tenho aqui é salvação. Aí Deus continua dizendo no texto aqui, presta atenção. Aí quando Noé faz a arca, coloca o animal sujo, os limpos, a tempestade vem e a arca vai parar em cima do monte Ararat. Capítulo 8, verso 4. Vamos lá que eu preciso terminar. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Quando ela vai para cima do monte Ararat, presta atenção. Você acha que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Ele pegou a arca aqui embaixo? A arca não tinha direção não. Quem direcionava a arca era o próprio Deus. Olha o que aconteceu com a arca. Deus pegou a arca aqui embaixo, o dilúvio veio e Deus colocou a arca lá em cima. Aí quando Deus faz tudo isso aqui, olha o que acontece aqui no verso, capítulo 8, verso 6. Olha o que Deus mostra para Noé. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Quando Noé abre a janela, imagino eu, Noé olhando, achei que a fase do dilúvio não passaria. Eu achei que o tempo de tempestade não passaria. E o texto nos mostra, quando Noé abre a arca, ele abre a arca num propósito. Pergunta para mim, qual o propósito, pastor? Ele precisava enviar um mensageiro. Que é isso, pastor? Ele precisava enviar o mensageiro. A Bíblia diz que na arca teve 2 aves, uma é o corvo e a outra uma pomba. Essas 2 aves, elas também estavam dentro da arca. O que me chamou a atenção é que nós sabemos que corvo, ele não se alimenta por qualquer coisa. O corvo, ele só se alimenta com carne. Isso aqui todos nós sabemos. O alimento do corvo é esse: eu preciso me alimentar de carne.
E o corvo, para se alimentar de carne, o corvo se alimenta da carne do animal. Todos nós aqui sabemos disso. Então nos mostra aqui no texto, como será que este corvo conseguiu permanecer vivo? Porque muitos pregam assim, 40 dias, 40 noites. Mas na arca de Noé, ele ficou 1 ano, 2 meses. Coloca o fundo aí. 1 ano e 2 meses. Se um corvo alimenta só de carne, como será que este corvo aqui conseguiu se alimentar 1 ano e 2 meses dentro daquela arca? Você sabe o que me chamou a atenção? O que, pastor? Que o corvo é um animal que só vive de impurezas. Então, para o corvo tentar manter vivo aqui, ele precisava que alguém puro se morresse. O corvo precisava que alguém puro, alguém que está limpo. Sabe por quê? Porque o alimento que veio dentro da arca, ele não veio de fora para dentro, mas o alimento que estava dentro da arca, ele estava dentro da arca. Presta atenção para você entender. Então nos mostra que tinha algo limpo que estava mantendo o sujo vivo. Tinha algo limpo dentro da arca que estava mantendo aquele que estava sujo dentro da arca vivo. Aí algo me chamou a atenção também no texto aqui. Por quê, pastor? Porque precisava sair um mensageiro. E o mensageiro que precisava sair, ele precisava trazer algo para Noé. Ele precisava trazer uma mensagem daquilo que estava acontecendo lá dentro, lá fora da arca. Algo me chamou a atenção no texto aqui, que quando Noé, ele abriu a janela, imagino eu, Noé dizendo: eu preciso de uma ave que traga para mim uma mensagem. Aí parece o corvo e a pomba. Noé, se você quiser, eu estou à disposição. As suas aves. Aí Noé, imagino eu, Noé perguntando: qual de vocês duas pode ir? E o corvo dizendo: deixa eu que eu vou primeiro, eu vou na frente. Presta atenção. Aí algo me chamou a atenção no texto aqui, porque capítulo 8, verso 7. E soltou o corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secavam sobre a terra. Se você for estudar a história, o corvo ele saiu, mas ele ficou assim, Se ele ficou indo e voltando, mostra que o corvo ele só ficou voando, até que as águas se secaram sobre a terra. Presta atenção no texto aqui, o que me chamou a atenção. Se o corvo ficou indo e voando, ele ficou só voando. E se ele ficou só voando aqui, presta atenção, e o corvo se alimentava de carne, e se o corvo alimentava de carne aqui, presta atenção, ele se manteve vivo dentro da arca, porque ele precisava se alimentar daquilo que estava limpo. E no momento que ele se alimentava da carne, como ele viu, sabe o que o corvo pensou? Eu me alimento da carne, agora eu não consigo mais voltar para dentro da arca. Ele não voltou para a arca. O corvo, ele não volta para a arca. E a estratégia de Noé aqui foi essa: eu preciso ouvir uma mensagem. Era voar e trazer para Noé uma mensagem. Esta mensagem traga aqui era uma notícia. Aí eu fui entender a característica de um corvo para uma pomba. O corvo,
No período judaico, ele era solto pelos marinheiros no meio do mar. Quando os marinheiros soltavam o corvo para onde ele ia, porque enquanto o corvo não achasse terra, o marinheiro, o barco seguia o corvo, porque a estratégia do corvo é essa: ele sempre manter na terra. Eles liberavam o corvo porque vão seguir o corvo, porque a primeira terra que ele vê, ele vai pousar. Como os marinheiros estavam no meio do mar, eles diziam: nós não sabemos onde estamos, nós temos que ir para o destino. Solta o corvo, a gente vai seguir o corvo, que a primeira coisa que o corvo quer é achar uma terra para pousar. Por isso que esse corvo só ficou voando na arca de Noé. Ele não achava terra para pousar. A pomba, no período antigo, a pomba era o mensageiro. Por isso que chamavam o pombo correio. Todo pombo ele trazia uma mensagem nos teus pés, ele trazia uma mensagem na sua perna. É por isso que a mensagem aqui precisava trazer para Noé. Aí algo me chamou a atenção aqui. Por que, pastor? Aí eu fui entender o texto. Aqui houve alguém errado. O errado aqui, será que foi o corvo? Ou o errado aqui, será que foi Noé? Por que, pastor? Por quê? O errado aqui para mim foi Noé. Porque o Noé, ele foi dar crédito para o corvo. Ele queria ouvir uma mensagem do corvo. Estava pronta. E o corvo, como não achou terra, não teve mensagem nenhuma que foi traga de fora para dentro da arca para Noé. Outra coisa também que eu aprendi, que a primeira coisa que a gente tem que olhar, o erro foi de Noé, porque investir na ave errada. Tem hora na nossa vida que nós tomamos decepções, porque nós investimos em pessoas erradas. Eu vou investir no ciclano. Não é que ele teve oportunidade. Ou eu solto o corvo, ou eu solto a pomba. A primeira estratégia de Noé foi essa: ele investiu na pessoa errada. Sabe por quê? Mas por que, pastor, que Noé resolveu soltar o corvo? Sabe por quê? Porque o corvo é uma ave que ela tem voos longos, ela vai longe. E a pomba? A pomba não consegue voar muito. Ainda mais que ela não vai conseguir voar muito, sabe por causa de quê? Quando ela está sozinha, o voo dela era de uma casa para outra. Para a pomba voar voos longes, ela tem que estar em bando, ela tem que trabalhar em equipe. E o corvo não, o corvo voa longe. Presta atenção. Algo me chamou a atenção no texto aqui. Por quê? Porque Noé resolveu investir naquele animal que só vivia de coisas sujas. Eu vou investir naquele, porque ele vai voar longe, ele vai chegar em lugar longe. E o corvo foi a primeira ave a sair da arca. Aí olha o que diz o texto aqui, quando Noé, ele pega a pomba, capítulo 8, verso 8. Depois soltou uma pomba e viu se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a tua mão e tomou e meteu consigo na arca. Imagino eu aqui, nos olhos humanos, Noé precisava de uma resposta, uma mensagem. A mensagem, se era um pombo correio, ele tinha que trazer uma mensagem para Noé. E olhando o texto aqui, você conseguiu enxergar alguma mensagem que a pomba trouxe para Noé aqui? Conseguiram? Alguém enxergou? Ela trouxe mensagem aqui ou não? Trouxe? Qual mensagem? Ela trouxe. Mas ela não trouxe a mensagem que Noé queria ouvir. Ela trouxe uma mensagem que Noé não queria ouvir.
Qual a mensagem que a pomba trouxe, pastor? Que ainda não era a hora. Noé queria ouvir aquela mensagem? Não, Noé queria: fala para mim, eu já posso sair da arca. Fala para mim que o meu tempo aqui terminou. Fala para mim que eu não suporto mais ficar dentro da arca. E a pomba atrás fala assim: ainda não é tempo, permaneça. Algo me chamou a atenção aqui no texto aqui, porque quando ela traz a mensagem daquilo que está acontecendo, o texto diz que Noé esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. O que me chamou a atenção aqui, porque quando ele solta a pomba fora da arca, aí Deus me traz de novo a história do corvo. Que o corvo ainda tinha mais características. A primeira característica do corvo, que eu já disse, ele se alimenta de carne. A segunda característica do corvo, sabe o que é? As principais vítimas do corvo são os cordeiros. O que é isso, pastor? Não entendi. Olha aqui. As principais vítimas do corvo são os... Alguém sabe o que é um cordeiro? Não sabe? Pergunta para mim, o que é um cordeiro, pastor? O filho da ovelha, quando ele está pequeno. Então nos mostra que a característica do corvo, sabe o que é? O que, pastor? Aprenda uma coisa. É o que? Acabar com a primícia da ovelha. A característica do corvo é o que? Eu preciso arrancar da ovelha a tua primícia. Vocês não entenderam? A característica do corvo aqui é o que, pastor? Pegar as primícias da ovelha. Em outras palavras, os filhotes da ovelha, que ele gosta de pegar eles pequenos. Aí algo me chamou a atenção nesse texto aqui, porque só para você entender. Porque a característica do corvo, sabe o que é? Eu estou na arca para matar da ovelha tudo aquilo que ele gerar dentro da arca. A estratégia do corvo é essa: eu vou matar da ovelha tudo aquilo que ele ia gerar dentro da arca, as primícias. Outra característica que o corvo tem, que quando ele ataca a primícia, que quando ele ataca o cordeiro aqui, sabe a primeira coisa que ele atinge no cordeiro para ele não reagir? Sabe o que é com o teu bico? Fura os olhos. Sabe para quê? Eu vou furar os olhos do filho da ovelha, do que ele gerou. Para quê? Para ele não ter mais defesa alguma. Eu consegui acabar com aquilo que ele foi gerado. Ele precisa tirar a visão, para ele não conseguir enxergar uma promessa. A estratégia do corvo aqui é essa: eu preciso furar os olhos do cordeiro. Quando eu furar os olhos do cordeiro, ele mata o cordeiro. Mas mata o cordeiro aonde? Aquilo que você gerou no templo. A estratégia do diabo é essa: que aquilo que tu está gerando não permaneça vivo. Eu estou dizendo para alguém, a estratégia que o inimigo levantou é aquilo que você tem gerado não permaneça vivo. Aí no verso 11 disse aqui, presta atenção. Aí depois de 7 dias a pomba vai. Quando a pomba vai, e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de o que me chamou a atenção, pastor? Que além da pomba aí, olha aqui, trazer a mensagem para Noé, que era o tempo de sair da arca, a pomba ainda ela foi além. Ela foi além daquilo que nós imaginamos. Porque além dela ir e dizer que as águas tinham secado, a pomba ainda traz uma folha de sabe o que ele está dizendo para Noé? Além de eu trazer uma mensagem,
eu também trago fruto que foi produzido dentro da arca. Além dele levar mensagem à pomba, ele está dizendo: eu vou além ainda, eu trago um sinal da folha de oliveira, que representa um fruto. Aí eu fui entender, presta atenção, a pomba, ela teve poder de trazer uma mensagem, ela teve poder de trazer uma folha de oliveira. A oliveira produz azeitona, e a azeitona produz azeite. Aí eu pergunto para alguém: tu é corvo ou é pomba? Quem que tu é aqui dentro? Corvo ou pomba? Que vai ficar alimentando do erro dos outros lá? Ou você, pomba, que eu vou ter aquilo para falar, além de eu falar vai gerar fruto, e além de gerar fruto, do fruto vai sair azeite, e o azeite simboliza, sabe o que? No tempo antigo, remédio para cura. Em outras palavras, a pomba que estava dentro da arca, quando ela volta para a arca nas mãos de Noé, ela está dizendo: ô Noé, eu não estou na arca à toa, eu estou na arca, eu te trouxe mensagem, eu te trouxe fruto, eu te trouxe azeite, e além de eu gerar azeite, eu estou dentro da arca, que eu também vou trazer cura. Eu vou trazer cura. Se azeite é cura, sabe por quê, pastor? Por que você está pregando essa mensagem? Sabe por que eu estou pregando essa mensagem? O povo na igreja tem morrido aqui dentro, não é fora da arca. Tem gente que tem matado o povo aqui dentro. Eu vou matar, eu prefiro ele morto. Prefere que ele morre lá fora do que manter que vivo aqui dentro. Sabe o que Deus está dizendo? Eu prefiro manter ele vivo aqui dentro do que morto lá fora na Cracolândia. Eu preciso manter ele vivo aqui dentro do que morto lá fora na mão de bandido. Eu preciso manter ele vivo aqui dentro, porque ele morto lá fora no tráfico. Eu preciso manter ela viva aqui dentro do que lá fora morta na prostituição. Sabe o quê? Porque, pastor, porque nós somos mais para julgar. Ô igreja, eu aprendi, irmãos, igreja não é para julgar, igreja é para acolher. Falaram para mim: pastor, você tem um coração bom demais. Eu falei assim: sabe o que eu falo? O meu coração é conforme o coração de Deus. Quando levaram Jesus na sinagoga, a sinagoga era templo, trouxeram a mulher em pecado. Quando trouxeram a mulher em pecado, Jesus disse: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Você sabe onde ele estava? Dentro do templo. Sabe o que Jesus está dizendo? Templo não é lugar de matar, templo é lugar de gerar vida, gerar cura. Templo é lugar de gerar libertação. O templo é lugar de gerar libertação, porque através, quando a gente cura, a gente traz mensagem, traz fruto, traz azeite, traz cura. Uma pessoa curada, presta atenção, uma pessoa curada, quando ela está curada, sabe o que ela faz? Eu vou gerar fruto. Pode reparar, quando uma pessoa está tratada, sabe o que ela vai falar? Ô varão, vamos lá na igreja hoje, no culto, tem um culto abençoado lá. Sabe por quê? Quando ele está curada, ele foi chamado para poder ganhar a alma. Encerra aqui, senão eu continuava pregando. Só quero que você saia daqui essa noite dizendo: será que você é corvo? Ou será que você é pomba? Quem você é? Você está dentro da arca. Você é o corvo, aquele que sai, voa longe e só fica voando, mas não consegue voltar para a arca. Ou você é a pomba, aquele que vai e volta. A pomba vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas toda vez que ela vai e volta, ela traz algo. Ela trouxe fruto. Do fruto gerou azeite. Do azeite curou pessoas que estavam feridas. Você foi chamado, e através da sua vida tem pessoas que irão ser curadas através de você. Se põe de pé. Se fosse me pregar, eu pregaria mais. Amém? Eu quero que você saia daqui refletindo aqui essa noite. Reflita. Começa a pensar em você. E agora? Pastor, eu fui chamado como pomba.
Pastor, eu preciso. Para que? Dar fruto. E o fruto irá gerar azeite. E azeite irá gerar cura. Através de vocês, existem pessoas lá da tua casa que serão curadas. Vocês foram chamados como instrumentos de cura da parte de Deus. Vocês não estão aqui neste culto essa noite à toa. Vocês estão aqui porque Deus, ele sai daqui amanhã e volta para casa, mas na quarta ele volta para a arca. Ele sai daqui na quarta, volta para casa, mas no domingo ele volta para a arca. Meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, obra maligna contra a vida de todos que aqui se encontram agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, guarda. Ó Senhor Deus, quebra as barreiras. Ó Senhor Deus, quebra os cárceres. Ó Senhor Deus, quebra as correntes aonde o inimigo tem aprisionado agora. Cubra todos com teu sangue. Livra do mal, livra do laço, livra da obra maligna. Estabeleça um novo tempo, uma nova história sobre a vida de meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Honra, meu Deus amado, dai força, ó Deus amado, espiritual. Reveste as armaduras espirituais dos teus filhos agora, ó Senhor, meu Deus, quebrando todo laço, quebrando todas as correntes malignas que tem tentado a livre do laço, quebra toda sentença e toda obra maligna e joga todo o mal por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas se não for de noite, eu só vou dizer que não tiver tudo, beleza? Aí vocês vão colocar o seu nome, o seu telefone, o seu endereço, coloca o horário, melhor pastor, na parte da noite, depois de 7 horas, que eu vou visitar todos vocês. Amém? Em nome de Jesus, pega uma folha e papel, para eles escreverem para mim no final do culto, amém? Em nome de que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Agora deixa eu apresentar ao Senhor teu dízimo, a tua oferta. Amanhã a gente tem culto, irmão. Hoje